A paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Hoje a gente vai ler o capítulo 15 e 16 do Apocalipse de São João. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, então, na página 1569, capítulo 15. Vi ainda, agora vai falar sobre a execução das vinganças divinas sobre Babilônia e as feras. Agora, as 7 taças da cólera de Deus. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera, à sua imagem e ao número do seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Encheu-se o templo de fumaça provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar, enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Agora o capítulo 16. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como o de um morto, e pareceu todo o ser que estava no mar. Pereceu. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, que assim julgas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor, Deus, dominador. São verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu
e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizavam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles os reuniram num lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo, e podiam pesar 1 talento, caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor possa nos dar a graça de compreender nesses textos, esses flagelos que aconteceram com o povo naquela época, os cristãos, que eram perseguidos por imperadores, principalmente pelo imperador César, e tantos outros que maltratavam e subjugavam os cristãos. Mas também que traz uma alusão ao demônio, né, a Satanás, que nós devemos combater o pecado que sempre é posto diante de nós temos que combater, temos que estar vigilantes para não cairmos no pecado. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.